Fala investidor, tudo bom com você? Então, estamos aqui hoje para o nosso primeiro voo. Hoje será o ponto de partida da nossa viagem rumo à nossa liberdade financeira. Trataremos de assuntos hoje como conceito de economia, curva de possibilidade de produção e problemas econômicos fundamentais. Nosso objetivo de aprendizagem hoje é demonstrar a relação entre escassez e a necessidade ilimitada. Vamos entender já por que a necessidade é ilimitada. Reconhecer como escolhas determinam o que, como, para quem produzir, quantidade de bens e serviços. E iremos identificar os fatores de produção. Vamos lá em conceito de escassez. Vamos lá para a escassez primeiro. A vida na ciência econômica ela é um constante estudo sobre escolhas. Escolhas sempre buscando recompensa, buscando uma motivação para alguma coisa, para suprir a necessidade daquela coisa, suprir a falta de alguma coisa. E aí que entramos em escassez. Escassez é a falta de determinado bem ou serviço, dependendo da produção ou da sua dificuldade de acessar aquele bem ou serviço. Então, escassez é a falta de um bem e serviço. A nossa questão central é como alocar limitados produtos de bens e serviços para satisfazer uma necessidade ilimitada de uma sociedade. Como faremos isso? O que acontece? Por que é ilimitada? Pois é, vamos lá. Por que é limitada? Vamos supor, você quer muito comprar um carro. E aí você conseguiu comprar um carro, mas tem milhares de outras pessoas numa sociedade também querendo comprar aquele carro. E aí determinada pessoa compra também, só que tem mais pessoas querendo comprar. E aí tem toda uma necessidade limitada porque vai sempre se renovando. Entendeu? Só que o carro não é um bem ilimitado, entendeu? Essa é a questão da escassez. Um dos problemas econômicos fundamentais é o que produzir, quanto produzir, para quem produzir, de que maneira produzir. Mas como uma sociedade é diferente da outra, o plano econômico é diferente um de outro, o molde é diferente do outro, dá um pouco de diferença de uma para outra. Mas temos no sistema econômico os recursos básicos produtivos ou fatores de produção, como queiram chamar. Temos os complexos ou unidades de produção, que são famílias. Famílias aqui estou querendo me referir a pessoas de forma individual. E aí temos também conjunto de instituições políticas, jurídicas e econômicas, que também compõem uma sociedade. E claro, se estamos num sistema capitalista, temos uma curva de possibilidade de produção. O que seria? Ela é uma curva côncava e temos o eixo dela, que se movimenta a partir da troca de produzir um produto para se produzir outro. Quando você deixa de produzir um produto para produzir outro produto. Então, à medida que essa curva cresce para a direita, podemos dizer que o país está em crescimento, está em evolução. Podemos dizer que estamos conseguindo produzir a quantidade máxima ou estamos perto da produção máxima daquele determinado produto, daquele bem ou daquele serviço. Agora, quando vai para a esquerda e para baixo, podemos dizer que não estamos colocando o máximo de produção naquele determinado produto, que tem coisa mal alocada e não está tudo encaixadinho para que aquele produto seja produzido de forma mais eficiente e com isso gere mais produto. Agora, vamos lá. Dentro de uma economia, temos dois mercados. No caso, temos os fluxos reais e o mercado de fluxo monetário. Qual seria a diferença? Vamos para esse slide aqui que eu vou explicar para vocês. Como vocês podem ver aqui, temos do lado esquerdo aqui os fluxos reais e aqui na direita temos o fluxo monetário. Então vamos lá. Fluxos reais. Então, em fluxos reais,
temos as demandas das famílias que absorvem bens e serviços de um mercado de bens e serviços. E aí, o que elas fazem? Elas ofertam sua mão de obra no mercado de fatores de produção. Que no caso seriam, por exemplo, essa mão de obra, as empresas necessitam de mão de obra. Então, essas pessoas, famílias, trabalham para essas empresas, gerando produtos. Essas empresas pegam esses produtos, ofertam esses produtos no mercado de bens e serviços e aí pagam essas pessoas. E com isso temos um fluxo constante. É um ciclo vicioso. Temos também agora aqui, ao mesmo tempo, o fluxo monetário, que seriam as famílias que pagam por bens e serviços, que geram receita às empresas que elas mesmas trabalham e as empresas pagam elas. No caso, esse é o ciclo vicioso do fluxo monetário e do fluxo real. Um funcionário do McDonald's sair para lanchar com a namorada num dia que não está trabalhando e comprar um lanche no McDonald's. Ou seja, ele está colocando dinheiro, gerando receita para uma empresa que paga ele. Simples assim. Esses dois fluxos se unem e geram o que a gente chama de fluxo completo. O mercado de bens e serviços é o mercado que dita o que vai produzir e quando vai produzir. Ele é um mercado que fala, opa, produto X está vendendo mais, vamos produzir mais, e produto X está vendendo menos, vamos produzir menos. Ele é o que dita ali quanto vai ser produzido ali, o quanto vai ser ofertado para as famílias que vão consumir aqueles bens e serviços. Essas famílias que, no caso, também são consumidores, além de ser trabalhadores. Então, já que ele vai ali, vai oferecer no mercado de fatores de produção, que é onde estão os insumos. Os insumos, no caso, são ali mão de obra, matéria-prima, que esse mercado de fatores de produção vai decidir o que produzir e para quem produzir. E aí eles oferecem para as empresas decidem como produzir, e as empresas decidindo como produzir, elas vão ofertar no mercado de bens e serviços. Ou seja, aí temos um fluxo completo. Para fechar, vamos ver bem de capital, bem de consumo, que pode ser durável e não durável. Vamos ver bem intermediário e fatores de produção. Vamos lá. Para fechar, hein, galera? Vamos lá, falta pouco. Já vamos terminar o nosso voo, já vamos aterrissar. Vamos lá. Bem de consumo. Ele é o item que é vendido para ser consumido por um consumidor final, que pode ser durável ou não durável. Vamos ver. Um produto, por exemplo, durável, um bem de consumo durável, pensa aí. O que pode ser? Imagina aí na sua mente aí. Um carro. Um carro ele é um bem de consumo durável. Você compra, você tem uma durabilidade grande. Uma máquina de lavar é um bem de consumo durável. Beleza, tem muita coisa. Agora, um exemplo de bem de consumo não durável é um alimento. Você comprou ali um bolinho Ana Maria, comeu, acabou. Você comprou um arroz, um feijão, fez as compras do mês, só que no mês que vem vai ter que comprar de novo, porque é um bem de consumo, você vai consumir ele, mas ele não é durável, ele não vai durar muito tempo. Um bem intermediário é aquele item que faz parte do processo produtivo de outro bem, só que ele não é consumido, ou ele pode ser parcialmente consumido. Por exemplo, o látex. O látex, ele serve para várias coisas, ou seja, ele serve para fazer borracha. Então, o látex na produção é um bem intermediário na produção de borracha. O cacau na produção de chocolate, ele é um bem intermediário, porque o produto final é o chocolate, mas a gente usa o cacau. Então o cacau está ali, no meio ali do chocolate. Fator de produção. Vamos lá para fator de produção. Os fatores de produção são nada mais, nada menos do que um conjunto de componentes necessários à cadeia produtiva, podendo observar o uso de fatores de produtos, desde a matéria-prima até a distribuição dos produtos. Vamos lá. Quais são esses fatores? São 3. É terra, trabalho e capital. Quando falamos de capital aqui, não falamos de dinheiro. Mas vamos lá para o primeiro tópico, que seria terra. O que é a terra?
Terra é o fator produtivo mais abrangente em relação aos recursos naturais. Todos os elementos provenientes da natureza e que são utilizados na produção podem ser considerados dentro do elemento terra. Não somente solo, temos terrenos agrícolas, por exemplo, floresta, água, solos, temos energia, isso é terra. Agora, o trabalho é um fator que engloba todo um processo, como todo um esforço, tanto físico quanto mental, que o trabalhador exerce no processo de produção. Isso é o trabalho. Nesse caso, o fator de produção depende do tamanho da população econômica ativa de uma região. Como, por exemplo, temos a técnica, a carga horária de trabalho, a capacidade mental e a física do trabalhador. Capital. Muitos pensam que capital só se resume a dinheiro, sempre que fala de capital estamos falando de financeiro, mas nem sempre capital é financeiro. Nesse caso aqui, esse fator engloba todos os bens que sustentam a produção, ou seja, bens que são utilizados para produzir outros bens. Vale lembrar que existem outros fatores de produção que algumas teorias econômicas consideram essenciais na cadeia produtiva, como a capacidade empresarial e a tecnológica. Porém, ainda não há um consenso do uso desses fatores produtivos. E com isso, fechamos a nossa primeira aula, fechamos o nosso primeiro voo e vamos aterrissar nesse momento. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula de conteúdo, foi a nossa primeira viagem e estaremos sempre viajando juntos. Sempre juntos. Caso vocês não entendam alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários a pergunta de vocês, que eu estarei respondendo as perguntas de vocês. Precisamos entender como um todo tudo que foi dito aqui para que possamos continuar caminhando rumo à nossa liberdade financeira e rumo ao mercado de renda variável. Então, fechamos por aqui o nosso voo de hoje. Vamos aterrissar. Já podem soltar os seus cintos, relaxar e até o próximo voo.